Fala galera, beleza? Voltando aqui depois de um hiato aí de sabe lá quantos meses. Entrei numa loucura aí de fazer um mestrado, aí consumiu todo o meu sangue, cérebro e tudo que eu tinha. Mas estou voltando trazendo esse Kickstarter aqui de 2018, entregue em 2019. Villagers, Card Game City Building, publicado pela Sinister Fish Games. O esquema aqui do vídeo vai ser, vou mostrar os componentes do jogo, tá? E depois eu vou fazer uma explicação, um setup e explicação das regras. Esse joguinho aqui, quando chegou, meio que entrou nos favoritos aqui da casa, viu? Para jogar 2 jogadores. Ele e o Seven Wonders Duel tá assim, briga de foice. Saber quem tá na frente. Card game para 1 a 5 jogadores. Tem uma média aí de 2 jogadores, eu acho que 40 a 30 minutos no máximo, tá? Mas vamos mostrar os componentes, depois a gente fala do setup. Quando saiu o Kickstarter do Village, esse jogo aqui, na época, eu acho que eu dei o lance mínimo, mas acabei não dando continuidade, o que me fez me arrepender um pouco. Mas depois eu consegui pegar essa cópia aqui, é uma cópia básica do Kickstarter, não é a versão Deluxe, tá? Mas vocês vão ver que a caixinha dele já é show de bola, ó. Ela tem esse esquema aqui, esse estilo de montagem, e como tem uma coisa que geralmente nos card games, ela já veio organizada para quem já tem card game sabe qual é, que é a dificuldade de organizar as cartas. Então ele já vem com essas duas divisórias, o insert, que tem a caixinha das moedas e tem a caixinha das cartas, que já tem as abas, que aqui é o setup do jogador, setup da estrada, os villages básicos, os villages complementares, village que você usa quando tem 4 ou mais jogadores e o deck para o modo solo. Tá? Fora isso, vem o manual do jogo. Primeira coisa, no setup você vai colocar os 6, que eles chamam de os villages iniciais, certo? A diferença deles é que eles têm aqui no canto inferior uma plaquinha indicando que ele é um dos villages iniciais. Então ele vai entrar nessa fileira de 6 iniciais. Depois disso você pega os 3 decks que são os villages básicos, que são os lenhadores, os mineradores e eu não sei qual é essa palavra aqui, Heyer, mas são os que cuidam do feno, tá? Eu diria que agricultores. Cada jogador recebe e coloca na sua área do jogador o Village Square, que é esse tile aqui, um fundador, que é o village que você começa, que é o fundador da sua vila, e 8 moedas de dinheiro. A face dos fundadores começa com 2 dinheiros iniciais, tá? E toda carta você vai ver que tem um texto embaixo, quer dizer, toda não, né? Algumas cartas têm um texto embaixo, que indicam a habilidade que aquele village tem. Depois aqui em cima a gente vai organizar o que ele chama dos villagers que estão na estrada. São aqueles que a gente vai captar para trazer para dentro da nossa cidade, certo? Essas cartas vão aparecer aqui, são fechadas. No caso, são 2 cartas, na verdade a quantidade de cartas que vai em cada deck é o dobro do número de jogadores. Eu estou montando aqui para 2 jogadores, então vão ser 6 decks de 4 cartas. Você vai notar que na segunda pilha e na última pilha tem essas cartas que ele chama de primeiro mercado e segundo mercado, que é onde acontece pontuação no jogo, certo? No caso aqui, as cartas que são pontuadas nesse momento aqui são as que têm a moeda dourada e as que têm pagamentos realizados. E no último mercado são moedas douradas de prata e os pagamentos realizados, que você vai entender melhor na parte de regras. No deck vão ter algumas cartas que vão mudar de acordo com o perfil de montagem que você está fazendo na sua cidade, porque esse jogo ele é um city building e ele tem umas árvores que você vai montando, umas árvores de profissões que você vai montando na sua área. E aí as cartas são divididas em tipos, no caso aqui, cartas solitárias, que no caso ela não dá para montar uma árvore. Quando você coloca essa carta, a habilidade dela está ativa. Você tem as cartas que ele chama de feno, que algumas têm habilidades, outras não, algumas têm árvore ou não. No caso aqui é uma carta solo, você vai entender já por quê. Cartas de madeira. No caso aqui ela é uma carta que dá para colocar outra carta na árvore. No caso seria como se fosse desse jeito. A partir do momento que você tem uma carta com um símbolo de uma carta aqui, quer dizer que você pode depois construir outra por cima dessa forma, tá? Deixando apenas disponível o nome e quais são os pré-requisitos ou as associações dessa carta. Quando são cartas que têm 2 símbolos, no caso aqui é um habitante básico daqui desse deck, ó, bem aqui. Quando são 2, elas são organizadas
dessa forma. No caso aqui você pode colocar 2 cartas, né? E se você fizer isto, vamos supor isso aqui, isso quer dizer que eu ainda posso colocar mais uma carta aqui, assim. Então o jogo a árvore vai descendo e você vai adquirindo mais símbolos e mais personagens e por aí vai. Outro que nós temos é Or, mesma coisa, ele tem os pré-requisitos dele e eu vou explicar já já o que é esse cadeado aqui, que é o diferente, tá? Que são os Padlocks, que são cartas que você deve, na verdade, pagar alguém para ela ser desbloqueada e ser colocada na sua vila. A gente chega já lá, já eu volto com ela. Cartas de grão, mesmo esquema, grapes, tá? A diferença é a cor, essa aqui é profissões associadas a frutas. E as cartas especiais, que geralmente elas têm habilidades onde você pode utilizar a carta sem ter custo, ou é uma carta que quando você usa ela sai do jogo e por aí vai. Caso esteja jogando com 4 ou mais jogadores, o deck de couro, das cartas de couro entra e das cartas de lã também. Vamos pegar o deck do resto dos habitantes que estão rodando aí pelo mundo e colocar aqui disponível. Esse deck vai ser utilizado para repor algumas cartas dessa área, certo? Vocês vão ver durante o jogo. Desse exato deck, cada jogador vai receber 5 cartas. Esse é o deck inicial de cada jogador e o jogo está pronto para começar. Esquecendo, primeiro jogador vai para o jogador que mora mais tempo no mesmo lugar. Eu vou colocar aqui, que isso não é tão importante. Eu vou explicar agora rapidamente a diferença desse jogo, que é a versão que eu peguei básica do Kickstarter, com a versão Deluxe, certo? São muitas diferenças não, mas eu vou explicar, caso alguém esteja decidindo o que fazer. Tá, a primeira diferença que existe disso aqui para o Kickstarter, a versão completa, Deluxe, que ele chama, né? É a questão do dinheiro, tá? Que é o que o pessoal mais gostou. O dinheiro nessa versão, eles são os tokens que, assim, eu considero muito bons e que para mim são mais que suficientes. A versão completa, esses tokens são de MDF, tá? O dinheiro é de MDF, são as pecinhas redondas de MDF, tá? A outra coisa é que o primeiro jogador, em vez de ser uma carta, é um token de madeira, no formato desse galo, é como se fosse esse galo, mas é um token de madeira. O jogo vem com alguns decks a mais, algumas cartas a mais, que adicionam como se fosse, vou botar micro expansões, né? Uma delas são os prédios, que também tem uns tokens de madeira que você pode adicionar no jogo, e cartas adicionais de personagens, tá? Que podem ser cartas especiais ou decks novos e por aí vai. Eu sei que o jogo vende a versão básica, a Retail, que é igual essa daqui, tá? E você pode, se quiser, comprar o kit de upgrade para a versão que eles chamam de completa Deluxe, que aumenta mais ou menos aí, em dólar seria $15 o kit adicional. No meu caso, eu preferi comprar essa, porque além de ser difícil de achar a Deluxe, eu queria ter certeza que eu ia gostar do jogo. E realmente o jogo ele fez sucesso aqui, tá? Eu não comprei ainda o kit de upgrade, porque eu acho que não tem necessidade ainda. Esse jogo a gente já jogou o quê? Umas 14 partidas mais ou menos, e a gente não sentiu que precisa ainda, tá? Pode ser que alguém sinta mais rápido, mas a gente ainda está bem animado com o jogo, ok? Essa é basicamente a diferença. A caixa é a mesma, esse insertzinho é o mesmo, tá? Ele já tem espaço para as expansões, dá para ver que tem bastante espaço aqui, ó, para colocar as expansões caso você queira, e expansões futuras, né? Porque eu sei que quando botar a expansão ainda vai ter espaço sobrando. Beleza? Mas a qualidade das cartas não muda, a qualidade é boa já, não tem por que mudar. E é basicamente isso. Eu vou encerrar isso daqui e no próximo vídeo eu vou explicar as regras do jogo, beleza? Aí, dependendo de como é que for, eu faço um gameplay no modo solo dele.